disso que nós estamos vendo nessa série. E o meu objetivo aqui é ensinar tudo. Ensinar tudo no sentido da gente ir bem devagar, sem pressa, sem preocupação, da gente olhar ponto por ponto, toda noite, nós vamos olhar para um ponto essencial, e nós vamos destrinchar esse ponto, para que você verdadeiramente entenda, para que você verdadeiramente consiga transcender a estrutura mental. E lógico, ontem nós falamos rapidamente, nós fizemos uma introdução, nós mostramos para você o que é o falso eu, como ele surge, como ele nasce, e hoje nós vamos desenvolver isso com mais profundidade, tá bom? Então, pessoal, lendo os comentários, boa noite para quem está chegando aí, boa noite. E o que eu tenho sentido, tá? Eu tenho sentido o seguinte, que muitas pessoas não estão preparadas para esse tipo de conteúdo. Elas se assustam um pouco com esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque elas acham que é difícil, elas acham que é complexo. Mas veja bem, se você olhar à sua volta, se você olhar para o contexto geral da humanidade, você vai perceber que os seres humanos, eles vivem frustrados, insatisfeitos. A maioria das pessoas mal consegue mais do que o sustento. Então existe todo um empenho, existe todo um esforço, existe toda uma movimentação no sentido de criar grandes coisas, mas a maioria das pessoas, ao longo da vida, ela estabiliza num ponto e não consegue sair do lugar. Então, a gente vai começar a entender por que isso acontece. Por que as pessoas sofrem tanto? E quando eu falo em sofrimento, eu falo muito mais dos sofrimentos psicológicos. O que é um sofrimento? Existem dois tipos de sofrimentos na vida. Existe o sofrimento da mente, o sofrimento psicológico, e existe o sofrimento físico, do corpo. Então, o que são sofrimentos psicológicos? O sofrimento psicológico é o medo, a ansiedade, o ressentimento. Existe ansiedade e existe depressão, por exemplo, que são causados por fatores biológicos. Faltam substâncias no cérebro para que o seu organismo funcione adequadamente. Mas a maioria absoluta da depressão, da ansiedade, nasce das dores psicológicas. Você se perde, você fica confuso e você não vê mais sentido na vida. A vida se torna cinza. Você olha para o futuro e você não vê mais alternativa. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar, estou dando um tempo aí, estou matando um tempo para a galera chegar, mas já vamos começar, tá bom? Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a gente precisa ir um pouco mais longe, a gente precisa avançar um pouco mais, que o lusco-fusco, o blá 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 de todo dia, as coisas básicas, as coisas superficiais do mundo, elas não vão conseguir resolver o teu problema. Se você quer resolver o seu problema, você precisa ir mais a fundo. A maioria das pessoas nunca conseguem resolver os seus problemas de modo definitivo. A maioria das pessoas. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo nessa série, qual é? O nosso objetivo são basicamente duas coisas, tá? Quais são essas duas coisas? Primeiro, nos libertar dos medos
e dos temores que nos aprisionam e nos fazem viver uma vida pequena, uma vida sufocante. O medo, o temor que nos faz viver uma vida pequena, uma vida sufocante. Nos libertar disso. De onde vem esse medo? De onde vem esse temor que nos faz viver uma vida pequena? E como nós podemos nos libertar dele? O segundo ponto é o que fazer para que aquela parte mais profunda, aquela parte mais verdadeira de nós, que é a nossa essência, o que fazer para que ela aflore, para que ela se torne a chama que arde dentro de nós, para que ela se torne uma expressão do milagre da própria vida. Como que a gente faz isso? E ontem nós falamos sobre a primeira coisa que você precisa entender. Qual a primeira coisa que você precisa entender? Nós falamos sobre isso ontem. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: aquilo a que você costuma se referir quando você diz eu, não é quem você é. Aquilo que você, eu já vou começar aqui, tá? E aí eu vou tirar os comentários, tá bom? Aquilo que você costuma pensar sobre você não é aquilo que você é. Então esse foi o nosso ponto mais importante na noite de ontem, que nós abordamos. Espero que você tenha acompanhado, espero que você tenha assistido, tá bom? Então nós vamos começar o nosso conteúdo de hoje e eu quero fazer um pacto com vocês, tá? Quero fazer um pacto com vocês. O meu objetivo com essa série, é ajudar o máximo de pessoas possíveis a refletir sobre essa questão fundamental, essa questão essencial da nossa vida, tá? Eu não vou vender nada, isso não é uma série com o objetivo de vender um produto, isso é uma série com o objetivo de conscientizar pessoas. Então, eu quero fazer um pacto com vocês, tá? Até quando vai essa série? Essa série vai até quando vocês quiserem. Nós vamos fazer essa série, uma série interminável. Tem um requisito que vai definir quando essa série vai acabar. E esse requisito, quem vai definir isso são vocês, tá? Eu entendo que a transformação, a mudança, ela é uma porta que só abre do lado de dentro. A transformação, ela é uma porta que tem um trinco que abre do lado de dentro. Para mim, ficar todo dia aqui ensinando 1 hora, 1h30, requer um preparo, requer toda uma movimentação, e eu preciso deixar outras coisas de lado, eu preciso deixar a família de lado, eu preciso deixar meus estudos de lado, eu preciso, muitas vezes é o momento que eu faria uma atividade física, então existe todo um sacrifício para estar aqui. Então não faz sentido para mim estar aqui se o que eu falo não faz sentido para vocês. Então, por exemplo, não tem porquê, eu sei a importância que esse conteúdo tem, eu sei a transformação que esse conteúdo traz, mas às vezes as pessoas não percebem isso, às vezes as pessoas não têm esse sentimento, às vezes as pessoas não têm essa sensação. Então, qual vai ser o critério que vai determinar quando essa série vai acabar? O critério é o seguinte: se nós tivermos 3 noites, menos pessoas assistindo a live do que na última noite, aí é sinal que o interesse das pessoas está acabando, e aí a gente também encerra
a nossa caminhada, a nossa jornada. Então, quanto mais a gente for avançando nessa caminhada, mais importante isso se torna, o conteúdo se torna, mais a gente se aprofunda. Então, qual que é a minha proposta para você? A minha proposta é o seguinte: todo dia, nós vamos ter o mesmo número de pessoas do que no dia anterior. Se a gente começar a perder muita audiência, é porque o interesse reduziu. E aí a gente para com a nossa aula, tá bom? Então, quem vai dizer se vocês querem continuar ou não são vocês, tá bom? Então, vamos fazer aquela nossa atividade de chamar as pessoas, de convidar as pessoas. Estou chamando aqui a Lia Campanelli, estou chamando a Sheila Andrade, o Odair já deve estar aqui, estou chamando o Christian Mendes, Jobielma, estou chamando Maria Elisângela Raquel, estou chamando o Fernando Fernandes, Viviane Vinto, pronto, chamei 25 pessoas. Chamei as 25 pessoas e vamos começar então, tá? Temos esse pacto então, no momento em que a live, as nossas aulas começarem a perder a audiência, para mim isso é um sinal de que o tema também não interessa mais para vocês, tá bom? Então, o que nós vimos ontem de noite, que é extremamente importante, que é extremamente fundamental, tá? Nós vimos ontem de noite o seguinte, que existe um vasto campo de inteligência, tá? Existe um vasto campo de inteligência que se chama vida. E desse vasto campo de inteligência acontecem manifestações. E uma dessa manifestação, na verdade, é você. Então, o que é você? Você é uma manifestação da vida. Você é uma manifestação da vida. O que é a manifestação? A manifestação, ela é uma forma. Então, o que acontece? Você é uma forma de vida. E existe aquela coisa mais profunda, existe aquela coisa que é a vida. A vida é aquilo de onde toda a forma de vida se emana. Por que isso é importante? Isso é importante porque você precisa entender que você é composto por duas coisas. Você é composto pela vida e pela manifestação da vida, que é o seu corpo, que é o pensamento, que é a sua emoção. Tudo isso é uma forma. Então, o que acontece? A maioria de nós, a maioria absoluta das pessoas, e provavelmente você também, você simplesmente tem percepção da forma. O que é ter percepção da forma? É aquilo que eu falei ontem de noite, só que em outras palavras. Você se identifica com o pensamento. Você se identifica com a sua mente. Então, o que acontece? Quando você se identifica com a sua mente, você se torna a sua mente. E quando você se torna a sua mente, você ignora a coisa mais importante, que é o quê? Que é aquilo que não tem forma. O que é aquilo que não tem forma? É a sua essência. É a sua essência. Então, por isso que nós falamos ontem de noite que uma das coisas mais importantes que você precisa entender é a seguinte: você precisa perceber que você cria a sua realidade a partir da sua noção de eu. E se essa noção de eu for ilusória, se essa noção de eu é algo falso, o que acontece com você? Todas as suas percepções, tudo o que você percebe e a maneira como você reage em relação àquilo que você percebe,
também é ilusório, também é uma ilusão. E é por isso que muitas vezes se diz que a maioria das pessoas vive correndo atrás de ilusões. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender que existem dois tipos de inteligência. Que existe a inteligência primária e que existe a inteligência secundária. A inteligência secundária é justamente a inteligência da sua mente, a inteligência racional, a inteligência do seu pensamento. Mas existe também a inteligência primária. O que é a inteligência primária? A inteligência primária é aquilo que existe em você para além do pensamento. Aquilo que existe em você para além do pensamento, que é a sua consciência. Então, qual é o maior obstáculo? Qual é o grande problema? Qual é o grande obstáculo que te impede de viver aquilo que nós falamos ontem à noite? Qual é o grande obstáculo que te impede de vivenciar a sua realidade? A realidade da plenitude, a realidade da abundância. E é aqui que começa a surgir o grande problema da vida das pessoas. O grande obstáculo, aquilo que faz você viver uma vida pequena, aquilo que faz você não ter dinheiro, aquilo que faz você se achar inferior aos outros, aquilo que faz você pensar que você é incapaz, aquilo que faz você se comparar com as outras pessoas, aquilo que cria o sofrimento, aquilo que cria as brigas, aquilo que cria o ressentimento, tudo isso tem um único ponto de origem. Nós acreditamos que nós temos infinitos problemas. Nós acreditamos que a vida é complexa. Nós acreditamos que nós temos problemas de toda a ordem. E você diz, eu estou perdido, estou confuso, são tantos problemas, a vida é tão complexa. Mas isso, na verdade, é uma ilusão. Você só tem um problema. E se você resolver esse problema, todos os outros problemas, eles vão se resolver por si só. E qual é esse problema? Esse problema é você se identificar com a sua mente. Você se identificar com o seu pensamento. Como é que você sabe se você está identificado com a sua mente? Observe se você está sempre pensando em alguma coisa. Não sei se você já percebeu a voz na sua cabeça, onde você sempre está pensando em alguma coisa. A gente acha, talvez você acha que isso é normal. Mas preste bem atenção, fixe isso na sua cabeça. Ser incapaz de parar de pensar, você toda hora estar pensando em alguma coisa, é uma aflição terrível. É uma coisa terrível. Isso é disfuncional. Pensar da maneira como nós seres humanos pensamos, isso é uma doença. Pensar se tornou uma doença, pensar se tornou um vício. Só que ninguém percebe isso. Por quê? Porque quase todos nós sofremos disso. Quase todos nós pensamos incessantemente. Pense o seguinte, observe a voz na sua cabeça. Eu quero que você se atente para isso. E depois eu vou fazer a conexão com aquilo que eu falei ontem de noite. Aquilo que eu falei ontem de noite, talvez não tenha feito muito sentido. Por quê? Porque falta conhecimento em torno para você entender isso. Mas vamos nos focar por um momento na origem de todos os teus problemas, na origem da sua escassez, na origem da sua inferioridade. De onde isso tudo nasce? Essa é a coisa que eu quero que nós vamos resolver ainda hoje à noite.
Mas eu quero que você pense na voz na sua cabeça. Talvez você nunca tenha parado para ouvir a voz na sua cabeça. O que essa voz faz? Qual é o objetivo dessa voz? Qual a importância que essa voz tem? Todos nós achamos que nós precisamos pensar o tempo todo para sobreviver. Nós acreditamos que a nossa sobrevivência depende do pensamento contínuo. E se eu te dissesse que, na verdade, você raramente pensa? Se eu te dissesse que talvez você nunca pensou verdadeiramente na vida? Aí você diz, mas como assim? Eu penso o dia inteiro. A grande questão é que isso que você chama de pensamento não é pensamento. Isso que você chama de pensamento é uma atividade mental condicionada. Você não tem escolha para pensar sobre o que você quer. Você já pensou sobre isso? Você já pensou sobre o fato de que o pensamento acontece em você? Você já percebeu isso? Você diz, eu penso, mas na verdade não é você que pensa. O pensamento acontece em você, da mesma forma como você pode dizer, eu faço minha digestão, mas você faz sua digestão? Não, a digestão acontece em você. Então o que acontece toda vez, preste bem atenção, que eu estou te falando, não subestime o que eu estou ensinando aqui. Você não vai encontrar isso em lugar algum, muito difícil alguém vai falar isso. E talvez você esteja mais preocupado em ganhar dinheiro. Talvez você esteja mais preocupado em aprender a lidar com relacionamento. Talvez você esteja mais preocupado com essas coisas. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Se você não aprender isso que eu estou ensinando aqui, você sempre vai correr atrás dessas coisas e você nunca, ou talvez muito dificilmente você vai conseguir. É justamente porque você cria a sua realidade com o pensamento. Você cria a sua realidade com o pensamento. E se você não tem escolha para pensar, se você não tem liberdade de escolher no que pensar, você também não tem liberdade para escolher criar a sua realidade. E por isso você vive ansioso, você tem controle, você sabe o que cria a sua ansiedade? Você vive com medo, você sabe o que cria o medo? As pessoas dizem com medo ou sem medo, vá com medo ou coisa assim. Isso tem funcionado para você? Ressentimento, mágoa, raiva, ciúme, inveja, julgamento, todas essas coisas, você sabe de onde isso vem? Então o que acontece? Não adianta você ficar aí querendo criar uma fachada para a sua vida se a base, se a estrutura é falha. O que acontece? Você tem uma estrutura falha, instável, e você está querendo construir uma fachada melhor. Então não é muito melhor você parar e você consertar a estrutura, a base, para depois você criar algo em cima dessa estrutura? Então presta atenção, o que te impede de viver a vida que você sempre quis? O que cria todos os sofrimentos? O que cria tudo isso? É o pensamento. Só que você tem controle sobre o pensamento?
As pessoas dizem, como é que eu acesso a minha essência? Como é que eu sei aquilo que eu verdadeiramente sei? Deixa eu te dizer. Você não vai conseguir entender o que é a tua essência. Depois, mais lá na frente, nós vamos falar sobre presença, nós vamos falar sobre aceitação, nós vamos falar sobre todas essas coisas profundamente transformadoras, mas você primeiro precisa entender isso. E o que você precisa entender? Você precisa entender que esse ruído mental incessante que nós temos na cabeça nos impede de encontrar a serenidade interior, o silêncio interior, que é a nossa essência, da qual eu falei ontem de noite, e que, de certa forma, é inseparável de Deus. Nada é mais próximo de Deus do que o silêncio. Então, o que acontece? Se você não tem controle sobre o seu pensamento, esse ruído incessante, que não para, não cessa nunca, e que é involuntário, porque você não quer pensar, o pensamento brota, e ele é compulsivo, você é obrigado a pensar. O que acontece? Todo esse pensamento, ele cria aquilo que eu expliquei ontem de noite, ele cria um falso eu. O que é o falso eu? Um falso eu interior. Você cria, esse falso eu é um conjunto de ideias e de pensamentos que você tem sobre si mesmo. Então você tem esse conjunto de pensamentos sobre si mesmo e você passa a viver esse eu conceitual. O que é esse eu conceitual? Vou dar um exemplo. Você diz, eu sou incapaz, eu sou tímido, eu ainda não sou ninguém. Muitas pessoas, elas sofrem a vida inteira porque elas acham que são feias. Então, todas essas noções que você tem sobre si mesmo, esse conjunto de ideias que você forma sobre si ao longo do tempo, tudo isso cria um falso eu interior. E quando você passa a viver esse falso eu, quando você passa a viver essas ideias, porque quando você diz que você é incapaz, quando você diz que você não é inteligente, quando você pensa que você é feio, quando você pensa que você não é digno ou que você não é digna, tudo isso, você passa a viver isso. Se você pense sobre aquilo que é uma das coisas que você mais se tortura por causa disso, eu não sei. Para algumas pessoas elas se sentem burras. As outras pessoas se sentem feias, literalmente feias, indignas de serem amadas. Eu não sei o que é. Mas pense sobre aquilo que você carrega consigo há muito tempo. E o quanto isso te faz sofrer. E você pode ver que quando você tem uma ideia, uma noção, como por exemplo, a noção de que eu sou incapaz, você tem essa ideia, isso se torna uma premissa, então você acha que você é incapaz. Quando você tem uma premissa dessas, observe como você constrói a sua vida em torno dessa ideia de incapacidade. Você não se arrisca, você não se atreve, você sempre se encolhe, por quê? Porque você tem uma ideia sobre si de que você é incapaz. Ou se você acha que você é uma pessoa esteticamente feia, olhe como você constrói toda a sua vida, os seus relacionamentos em torno dessa ideia. E isso é uma noção de eu. Você diz, eu sou incapaz. Eu sou incapaz. A sua noção de eu é uma noção de um eu incapaz. E isso é o falso eu, esse conjunto de ideias. Só que não é nem esse conjunto de ideias que cria o maior problema na sua vida. O maior problema na sua vida
é que quando você cria esse conjunto de ideias, quando você cria, eu falei antes o seguinte, eu disse que você, na verdade, é uma expressão da vida. Você é uma expressão da vida. A vida está aqui embaixo. A vida, ela é eterna. Então, o que acontece? Você é uma expressão da vida eterna. Então, você deveria deixar que essa vida, que é a inteligência primária, você deveria deixar que essa vida fluísse por você. Mas o que você faz? Você não faz isso. Por quê? Porque na medida que você vai crescendo, você vai coletando essas ideias sobre si mesmo e você vai criando essa noção de eu, que é como um nó. O que é um nó? Imagina uma mangueira, você já estendeu uma mangueira, e aí essa mangueira, ela cria um nó, ela se dobra, e a água não passa mais por essa mangueira. Então, você cria essa noção de eu, e você passa a viver com essa noção de eu. Essa noção de eu é o quê? A sua noção de eu é o quê? A sua noção de eu, ela nasce do conhecimento. Que conhecimento? Do conhecimento passado. Ao longo do seu crescimento, você tem experiências, tem eventos, tem fatos que acontecem contigo, e você vai assimilando conhecimento. E desse conhecimento, você vai formando uma noção de eu. E agora, você é um eu baseado nas condições do passado. E esse eu baseado nas condições do passado é o seu condicionamento mental. Então agora você não é mais isso aqui. Agora você é um condicionamento mental. E esse condicionamento mental, na verdade, é um conjunto de ideias. E agora você se tornou um conjunto de ideias. E o que acontece quando você se torna um conjunto de ideias? Você não tem mais consciência de quem você é na verdade. Você não tem mais consciência de quem você é em essência. A vida que você é, ela não consegue mais fluir através de você. Por quê? Porque você se tornou uma condição mental. E a voz na sua cabeça, essa voz incessante, compulsiva, ela é um movimento que nasce dessa condição. Não existe mais nada além dessa condição em você. Toda a realidade que você percebe, ela nasce dos filtros dessa condição. O mundo que você vê é um reflexo dessa condição. E o mais importante, Jesus diz o seguinte, você passa a ser um ramo cortado da videira. O que é a videira? A videira é esse todo. Você não tem mais consciência, você acha que você é esse eu, essa voz na sua cabeça. Você anda por aí só pensando nessa voz. A voz, ela controla a sua vida. E por você estar desconectado de quem você verdadeiramente é, por você estar desconectado da sua essência, você agora começa a sentir uma sensação de estar perdido, uma sensação de incompletude, uma sombra de medo e de sofrimento cai sobre você. Você literalmente, porque o que é a vida? O que é a vida? Deus é vida. E você literalmente perde a conexão com Deus. A sua relação, que você diz ser uma relação com Deus, ela não é mais uma relação com Deus. Ela é uma relação com a ideia que você tem sobre Deus. Tudo vira uma ideia. Porque se você realmente tivesse uma relação com Deus, e as pessoas ficam
raivosas comigo, elas se revoltam comigo, porque elas acreditam que elas têm uma relação muito íntima com Deus, e elas acreditam que Deus quer que elas sofram. Então, se você diz que elas não têm uma relação com Deus, que a relação que ela tem é com uma ideia que elas têm na cabeça, com uma história que elas têm na cabeça, elas ficam com raiva, elas se revoltam. É o falso eu que se revolta. Mas pense quando você se relaciona com Deus. Com o que verdadeiramente você se relaciona? Quando você se relaciona com Deus. Com o que você verdadeiramente se relaciona? Não é uma ideia? Preste atenção quando você ora. Com quem você fala quando você ora? Não é com uma ideia na sua cabeça? E estude o Evangelho para ver o que Jesus te diz sobre isso. Então não é pelo fato, preste bem atenção, não é pelo fato de todo mundo fazer isso, não é pelo fato de todo mundo viver assim, que isso é o correto. Talvez não seja. Vale a pena pensar sobre isso. Por quê? Porque se você olhar o grau de sofrimento, o grau de violência, se você olhar para tudo que está acontecendo no mundo, e tudo isso é causado pelos seres humanos, vale a pena refletir. Será que os seres humanos não se afastaram demais da luz? Será que nós não estamos vivendo nas trevas? E essa é uma questão pessoal, é uma questão sua. Isso é uma questão que você tem que resolver. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que nós precisamos olhar com mais profundidade sobre as coisas. Nós precisamos analisar as coisas de uma perspectiva mais ampla. E nós vamos examinar esses pontos. Nós vamos olhar para eles, para cada um deles detalhadamente. Quero voltar agora, porque esse é o nosso ponto hoje. Eu quero voltar para você. Isso é um negócio meu e teu. Eu quero voltar a falar sobre a voz na sua cabeça, que você não consegue desligar por um segundo. Se você não consegue parar de pensar por grande parte do dia, você é um pensador compulsivo. Você é um pensador compulsivo. Você tem um vício, você é viciado em pensar. E você não sabe disso. E não é só você que é um pensador compulsivo. Quase todas as pessoas são assim. E o pensador compulsivo, a pessoa que não consegue parar de pensar, ela vive num estado de aparente isolamento. Você se sente totalmente isolado. Isolado onde? Em um mundo cheio de conflitos e problemas. Então aqui está você, o pensador compulsivo, que não consegue parar de pensar, e esse pensador compulsivo, ele não tem base, ele é como um ramo cortado da videira, e o que acontece? Você sente a ameaça desse mundo à sua volta, que é um mundo povoado de problemas, de conflitos. E esse mundo, ele reflete, na verdade, o quê? Ele reflete cada vez mais a inveja, o ciúme, a raiva, a insatisfação, a frustração, a ansiedade. E ontem de noite nós falamos muito sobre iluminação. O que é a iluminação? A iluminação é o oposto disso.
O pensador compulsivo, aquela pessoa que não consegue parar de pensar, o pensador compulsivo, ele vive isolado. É como se ele fosse um fragmento perdido no espaço. A pessoa que vive num estado de iluminação, a pessoa que não se perde na identificação com a mente, a pessoa que tem uma conexão com a sua essência, ela vive o contrário, ela vive num estado de plenitude, no estado de abundância. Por quê? Porque ela está em unidade. Em unidade com quem? Com a fonte, com a origem. E, portanto, ela vive em paz, é uma pessoa que vive em paz. Então, o que acontece? Quando você se abre para isso que nós estamos vendo aqui, você deixa de se sentir como um fragmento isolado no espaço. E você passa a sentir isso que existe para além da sua mente. Por exemplo, vou fazer uma ilustração. Essas ilustrações, elas são meramente ilustrativas. Não existe lógica nisso, porque eu estou dando forma àquilo que não tem forma. Mas ajuda a entender. Pense, por exemplo, isso aqui, tá? Isso aqui é o todo. Quem é o todo? O todo é a vida. Quem é a vida? Deus é vida. Então, o que você é? Você é um sopro divino. Não é isso que a gente fala? O que é um sopro divino? Você é uma manifestação do todo. Então, o que acontece? Você é uma vida que tomou forma. Que tipo de forma? Forma de um corpo. Então você agora é uma forma física, mas também uma forma mental, uma forma psicológica. Então o que você é? Você tem essa conexão com o todo. Por quê? Porque você emergiu do todo. Por isso a gente diz que você é filho de Deus. Então o que acontece? Quando você se torna um pensador compulsivo, você se torna isso aqui, que é um fragmento isolado no universo, que é uma coisa separada do todo. Presta atenção, você não é separado do todo. Não tem como separar você do todo. Mas você ainda tem toda a estrutura, você não deixa de ser parte do todo, mas você não tem mais consciência disso. A sua noção de eu, você não se percebe mais como um todo. Você se percebe como esse pensamento. Você acha que tudo que você é a voz que existe na sua cabeça, o pensamento compulsivo, mais a emoção que nasce com esse pensamento, mais o corpo. Então você acha que você é só forma. Você perdeu a consciência daquilo que é mais profundo. E como você é só forma, você não percebe mais aquilo que é não forma. Então, você acredita em Deus? Sim. Mas o que é esse Deus? Deus é não forma, Deus é espírito. Jesus disse isso para a samaritana. Mas o que acontece? Você não percebe mais Deus como vida. Você só percebe Deus como uma ideia. E você se relaciona com essa ideia. E você barganha com Deus, você tem medo de Deus, você briga com Deus. E você tem essa relação com essa ideia com Deus. Mas o que seria Deus mesmo? A vida. Mas você não sente mais a vida. Por quê? Porque você está perdido no pensamento. Por isso Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Por quê? Porque ele percebeu que o grande problema da humanidade é que nós nos perdemos no pensamento, a voz na cabeça. E aí, eu já expliquei isso várias vezes, isso aqui é o Jardim do Éden. A história do Jardim do Éden é isso que eu estou explicando aqui.
No começo, Adão e Eva viviam em intimidade com Deus. Até quando? Até eles comerem a fruta da árvore do conhecimento. Ali aconteceu uma ruptura, aconteceu a separação. E por isso eles passaram a sofrer. Antes eles viviam em paz, em alegria. Por quê? Porque eles eram íntimos de Deus. Então, você pode viver como um pensador compulsivo. Esses dias eu falei num lugar, eu disse o seguinte: se você quer saber o quão distante você está de Deus, ou o quão perto você está de Deus, observe o quanto você sofre. O sofrimento psicológico. Quanto mais você se sente insatisfeito, quanto mais você se sente frustrado, quanto mais você se sente inferior, com inveja, com ciúme, quanto mais você se sente incapaz, todas essas coisas são sofrimentos psicológicos, e você só sofre porque você se separou da fonte. Esses sofrimentos, os sofrimentos psicológicos e mesmo os sofrimentos físicos. Porque quando você tem compreensão dessa realidade mais profunda, mesmo o sofrimento físico, ele se torna menos relevante. Você não dá tanta importância. Então, o pensador compulsivo, a pessoa que vive na sua cabeça, a pessoa que não consegue mergulhar para dentro de si, a pessoa que não consegue sentir a vida que existe dentro dela, essa pessoa, ela se conduz pelo conhecimento. Então ela perde a fé, ela não tem mais fé, ela não tem mais relação com a vida. Vocês estão entendendo isso? Isso é extremamente profundo. E isso é extremamente transformador. Isso também é extremamente revelador. Agora a pessoa que se liberta do falso eu, a pessoa que deixa de ser um pensador compulsivo, quando ela silencia a mente, nesse silêncio, ela se percebe em união com o todo. Então ela se percebe que ela não é um fragmento isolado, ela se percebe como parte do todo. Ela se percebe como uma expressão da vida. E por isso ela vive em unidade tanto com o universo quanto com o seu eu interior mais profundo. E nós podemos chamar isso de Deus. Você vive em unidade com Deus. Por isso que muitas vezes as pessoas perguntam, você ora? Perguntam para mim se eu oro. É lógico que eu oro. Só que eu oro como Jesus ensinou. Como Jesus ensinou. Ele disse o seguinte: quando você orar, entre para o seu quarto, feche a porta. O que é entrar para o quarto? Quando Jesus viveu 2000 anos atrás, 1990 anos atrás, lá no deserto, no Oriente Médio, lá não tinha casas com quartos como nós temos hoje. Então, quando ele dizia o seguinte, preste bem atenção que isso é importante, as pessoas às vezes se ofendem, dizem, não, mas não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Porque nós aprendemos diferente. Mas não é pelo fato de você ter aprendido diferente que isso é o modo certo de ser. Então, entrar para o quarto e fechar a porta significa você se recolher para dentro de si e silenciar a mente. E aí ele diz o seguinte, isso está lá no Evangelho, você pode procurar isso. Ele diz o seguinte, entre no quarto, feche a porta e ore em secreto. O que é orar em secreto? É só você, em silêncio, em secreto. E ele diz, e o Pai que está em secreto vai ouvir a sua oração e vai lhe atender.
O que que isso significa? Isso significa literalmente, mas literalmente, isso aqui. Isso aqui. Você está aqui, lógico que durante o dia você pensa. Então, lógico que você pensa. Mas quando você ora, então você se silencia, você fecha a mente de qualquer influência externa e você entra em secreto, e o Pai que está em secreto, e você pode ler lá no Evangelho, onde Jesus diz que o reino dos céus, o reino de Deus está dentro de nós, significa isso, a vida. A melhor maneira de você se relacionar com Deus não é a mente, é a vida. Alguém acabou de perguntar, você acredita em milagres? Olha, vou falar o seguinte, olha a arrogância, a prepotência e a estupidez desse tipo de pergunta, que não estou falando que essa pessoa é estúpida, porque todos nós fazemos essas perguntas. Eu também me fiz. Eu estou dizendo que há uma estupidez na pergunta, não na pessoa. Nós nos fazemos, nós temos a petulância de perguntar, você acredita em Deus? Você acredita em milagre? Você nunca pode acreditar em milagre. Se você não percebe o milagre, se você não sente o milagre, se você não vê a si mesmo como um milagre, qual é o sentido de acreditar em milagre? A visão é um milagre. Respirar é um milagre. Tudo à nossa volta é um milagre. Quando você olha para a vida, nós somos um milagre. Olha um bebezinho nascendo, isso é um milagre. A pessoa morrer em silêncio, uma pessoa morrendo, é um milagre. O milagre ele está em toda parte. Por que nós não vemos mais o milagre? Por que nós não vemos mais o milagre? Porque nós vivemos na nossa mente, à procura do milagre. Então, tu acredita em milagre, tu acredita em Deus, tu acredita nisso, tu acredita naquilo, tu acredita em vida eterna? Não, acreditar é inútil. A vida eterna, a vida é eterna. Você não precisa acreditar na vida eterna, a vida é eterna. Então, o que acontece? Nós precisamos começar a entender essas coisas. Isso facilita a vida, isso muda, o nosso comportamento muda, a maneira como nós percebemos as coisas muda. A vida se torna leve, a vida se torna... Eu não sei de onde nós tiramos essa ideia de que nós precisamos sofrer. Nós acreditamos que nós nascemos para sofrer. Nós só sofremos porque nós não entendemos a vida. E por que nós não entendemos a vida? Porque nós procuramos a vida onde ela não pode ser encontrada, no futuro. Você acredita que a vida é o futuro. A vida é agora. Alguém perguntou hoje de tarde, mas você acredita na vida eterna? A vida é eterna. Percebe como nós nos enganamos em relação às coisas? Se eu te perguntasse qual é o oposto da morte, você provavelmente diria a vida. Então você está vivo ou morto, mas não é. A vida não é o oposto da morte. O oposto da morte é o nascimento. A vida é eterna. Quando você morre, não é a vida que morre, é o corpo que se desintegra. Como tudo nesse mundo da forma se desintegra. Mas como você não entende mais nada do que existe para além da forma, a morte é um desastre para você. A morte se torna um desastre para você. E você passa a vida inteira com medo da morte, que em algum momento vai chegar, e você deixa de viver a vida por causa... As pessoas, todo mundo morre, mas as pessoas dizem, eu tenho horror
em pensar que minha mãe vai morrer. Eu tenho horror em pensar que eu vou morrer. Isso é um profundo desconhecimento da vida. É lógico que sempre que você perde uma pessoa querida, a mãe, o pai, o filho, isso é doloroso, é doído. Mas isso não é uma coisa inaceitável. Por quê? Porque é o que acontece com todo mundo, com alguns mais cedo, com outros mais tarde, e a maioria de nós está totalmente despreparado para isso. Então, o que é a iluminação que eu falei ontem à noite? A iluminação é você viver conectado com a vida. É você sentir a vida. Comece a fazer isso a partir de agora. Comece a prestar atenção na vida que existe em você. Porque a maioria de nós só está aqui, ó. Nós não saímos do andar superior. Nós não saímos do pensamento. O dia inteiro nós estamos correndo atrás da voz. Então, só existe esse movimento do pensamento. Mas quem presta atenção para a vida que existe, você presta atenção para o pensamento. Esse pensamento, ele pode te deixar doente. Você passa o tempo estressado, você fica nervoso, você fica nervosa, você fica com raiva, você fica ressentido, você vive em função do pensamento. Você dá total importância para o pensamento. E qual a importância que você dá para a vida que existe dentro de você? Presta atenção na vida. Essa vida é muito mais poderosa do que o pensamento. Presta atenção na vida. Só que qual que é a grande questão? A grande questão é que a vida, ela é agora. Não existe um segundo da sua vida que vai ser fora do agora. Para prestar atenção na vida, você precisa sair da mente. Porque a mente, ela sempre é passado e futuro. Não existe agora, não existe presença, não existe momento presente na mente. A mente, todo pensamento é um movimento entre o passado e o futuro. E o que acontece? Para você entender, você usa o passado para criar uma identidade, que é o falso eu. Então, quem eu sou? Eu sou o meu passado. Então, o passado, ele diz quem você é. Você criou um falso eu. Esse falso eu, ele te desconecta com quem você verdadeiramente é. Então, você se desconectou com quem você é. Essa desconexão, ela cria uma sensação de incompletude. Você não se sente mais completo. Você não sente mais quem você é. Você acha que você não é ninguém. Por que você não é ninguém? Porque você ainda não conquistou grandes coisas no futuro. Então, onde é que você sente essa sensação de incompletude? Você sente ela agora. Por quê? Porque você está desconectado da vida. E aí o que você faz? Você olha para o futuro e você vê a salvação no futuro. Quando eu conquistar grandes coisas, aí eu vou ser alguém. Esse sentimento de incompletude vai desaparecer. O que o falso eu não entende é que a incompletude não nasce da falta de coisas do futuro. A incompletude, ela nasce da falta da vida, da compreensão da vida. E o que é a iluminação? A iluminação é você voltar a abrir esse canal, é você deixar que a vida flua através de você. As pessoas passam o tempo inteiro correndo atrás da vida. Você tem que parar de correr atrás da vida. E você tem que permitir que a vida flua através de você. Então, a iluminação, o estado de iluminação, que é esse estado de você viver em conexão com aquilo que você verdadeiramente é, a iluminação, ela é o fim não só do sofrimento. Qual é o sofrimento?
Todo sofrimento, eu disse antes, que a gente tem a percepção de que a gente tem 1000 sofrimentos, mas o único sofrimento, a base de todo sofrimento é a desconexão com quem você verdadeiramente é. Se você eliminar esse sofrimento, essa conexão com quem você verdadeiramente é, se você eliminar essa desconexão com quem você verdadeiramente é, a maioria dos sofrimentos se dissipam. Não só os sofrimentos, mas também os conflitos, tanto os conflitos internos como os conflitos externos. E mais importante, você vai eliminar essa aterrorizante escravidão do pensamento. Ser escravo do pensamento, não conseguir parar de pensar por um segundo, é horrível. É horrível. Você é escravo do pensamento. E você acha que esse pensamento é importante. Mas esse pensamento não tem importância nenhuma. Ele é 90% daquilo que você pensa, observe, é a mesma coisa. Você está há anos sempre pensando a mesma coisa. E aí vem uma consequência terrível. Uma consequência horrível que ninguém percebe, você não percebe isso. Quando você se identifica com o pensamento, quando você perde a conexão com a vida, que eu acabei de falar, o que você faz? Quando você se identifica com a mente, quando você acha que você é a mente, você acaba criando o quê? Você cria uma tela, uma cortina, uma neblina de conceitos, de rótulos, de ideias, de imagens, de palavras, de julgamentos. Você vai criando tudo isso, definições, e essa teia, ela bloqueia todas as suas relações importantes. Por isso você pergunta, eu ainda acredito em milagre? Você não vê mais o milagre. Por quê? Porque tudo que você percebe através dessa teia. Por exemplo, existe um milagre maior do que o desabrochar de uma flor, de uma rosa, mas você não vê mais isso. Por quê? Porque você tem um rótulo. Ah, isso é uma rosa. Existe um milagre maior do que você poder ver? Ah, mas são os olhos. Quer dizer, o conhecimento, ele nos afasta daquilo que nós conhecemos. Quando você se identifica com o conhecimento, isso é uma coisa que eu chamo da maldição das palavras. As palavras são coisas mágicas, as palavras são um milagre. Através das palavras que eu consigo me comunicar com vocês e que vocês conseguem se comunicar com outras pessoas. Mas o que acontece para você ter ideia? Preste bem atenção, que essa é uma das coisas mais importantes. Isso eu não estou tirando das paredes. Albert Einstein, o grande cientista, ele chamava isso de a ilusão de ótica da consciência. O que é a ilusão da ótica, a ilusão de ótica da consciência? É o seguinte, toda vez que você cola um rótulo numa coisa, um nome, uma ideia numa coisa, você, com o tempo, passa a acreditar que o rótulo é essa coisa. Você está entendendo? Vou explicar de novo. Quando você coloca um nome, um rótulo numa coisa, com o passar do tempo, você confunde o nome com a coisa. E você não se relaciona mais com a coisa em si. Você só se relaciona com a palavra, com o rótulo, com o nome. Por isso que
quando você se torna um indivíduo conceitual, quando você se torna um ser conceitual. O que é um ser conceitual? Uma pessoa que não vive mais. Ela é só conceito, ela é só ideia, ela não tem mais vida. Ela é um conjunto de ideias. A vida perde a graça. Por quê? Porque essas ideias, esses conceitos, bloqueiam todas as relações verdadeiras. Você não se relaciona mais com a sua mulher. Você, com a sua mulher ou com o seu homem, literalmente com a mulher ou com o homem, você se relaciona com a ideia que você tem sobre a mulher ou sobre o homem. Você não se relaciona mais com Deus. Você se relaciona com a ideia que você tem sobre Deus. E você se esquece totalmente de quem é Deus. Quem é Deus? Qualquer coisa menos uma ideia. Porque quando você reduz Deus a uma ideia, você limita Deus ao tamanho da ideia, do conceito que você tem sobre Deus. Então você cria essa tela de conceitos e essa tela se situa entre você e o seu eu verdadeiro, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus, e você vive desse conjunto de ideias, desse conjunto de opiniões. E é essa tela, essa neblina de conceitos, de pensamentos, que cria a ilusão de separação. Você acha que você é separado de todo mundo. Você acha que você é separado de todo mundo. Você está entendendo? E isso é que cria o medo, que cria a ansiedade. Eu estou falando isso para vocês porque eu já vivi tudo isso. Eu já passei por tudo isso. Você esquece o fato, preste bem atenção, você esquece o fato essencial que por debaixo do nível das aparências físicas, nós formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Eu e você, nós somos diferentes. Eu e você, nós temos um nome, nós temos uma data de nascimento, nós temos uma família. Eu e você, nós temos uma cor de cabelo, uma cor de olhos, nós somos diferentes, eu e você. Se você só olhar para a aparência física, para a forma, você vai dizer, não, eu não tenho nada a ver com esse cara é branco, eu sou moreno. Esse cara é assim, eu sou assado. Não tenho nada a ver com ele. Agora, o que você não percebe muitas vezes é que para além da aparência, nós formamos, eu e você, uma unidade. Eu sou uma vida e você é uma vida. E apesar do corpo ser diferente, a nossa vida é a mesma. A vida que palpita em mim é a mesma vida que palpita em você. E você pode olhar para as aparências externas e me julgar por isso, ou você pode olhar para aquilo que é mais profundo, que é a vida. E é muito significativo essa frase de que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Eu sempre me questionava, eu fui seminarista, eu estudei a Bíblia, todas as manhãs nós tínhamos estudos bíblicos, e eu nunca entendia, eu perguntava isso literalmente para o padre, eu dizia, cara, por que Jesus disse eu vim para que vocês tenham vida? Eu tenho vida. E vida em abundância. Tem como eu ter mais vida? Porque eu não entendia isso. E depois eu passei a entender isso. Então qual que é o nosso grande problema? Nós esquecemos o nosso eu essencial, que nos conecta a tudo e a todos, inclusive a Deus. Por esquecer, eu quero dizer que nós não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só.
Tu não sente mais a vida palpitar dentro de você. Tu não sente mais a vida tomando forma em você. E pode prestar atenção, o corpo muda, mas a vida não. A vida é sempre a mesma. O corpo cansa, a vida não. O corpo envelhece, a vida não. O corpo morre, a vida não. E muitas vezes nós até acreditamos que isso é verdade. Não, eu sei disso, eu sei. Mas nós não reconhecemos mais isso como uma verdade. Há uma diferença de você acreditar em Deus ou você reconhecer a Deus. É uma diferença você acreditar na vida ou reconhecer a vida que existe dentro de você. Acreditar nas coisas, na vida, em Deus, pode até trazer conforto. Mas a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a Deus e não acreditar nele. Você precisa sentir a Deus. Você precisa conhecer a verdade. Viver a verdade. E aí a verdade vai te libertar. Mas não basta acreditar na verdade. Tá bom? Então o que nós vimos hoje? Eu estava falando para vocês que qual é o grande problema, qual é o grande obstáculo que nos impede a libertação? Qual é o grande obstáculo? O grande obstáculo é o pensamento compulsivo. Você se identificar com a mente, você pensar o tempo todo. Até no início, talvez você não esteve, eu disse que pensar se tornou uma espécie de doença. O que é uma doença? A doença geralmente acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no nosso corpo. Isso é normal. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo, o corpo como um todo, as células se proliferam e aí surge a doença. A mesma coisa o pensamento. O pensamento é maravilhoso, é poderoso, mas quando o pensamento toma conta de você, quando o pensamento é a única coisa que existe em você, isso se torna uma doença. Se a mente for usada de maneira correta, ela se torna uma ferramenta maravilhosa. Só que tem um problema. Quando nós usamos a mente de maneira errada, ela se torna destrutiva. E não é tanto uma questão de nós usar a mente de maneira errada. Não é isso, você não está usando a mente de maneira errada. A questão é que você não usa a mente, é a mente que usa você. E essa é a disfunção, essa é a doença. Qual é a doença? Qual é a disfunção? Eu sempre falo que o ser humano é disfuncional. Qual é a disfunção? A disfunção é você acreditar que você é a sua mente. A disfunção é você acreditar que você é a voz na sua cabeça. Essa é a disfunção. Ou seja, o instrumento, a mente, a ferramenta, o pensamento, se apossou de você. Duvida? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue se livrar da sua mente? Você consegue parar de pensar? Você consegue, nesse momento, desligar a sua mente? Ficar presente, alerta, mas sem pensar? Você consegue? Se você não consegue, é porque a mente está usando você. E isso não é só um problema seu. Nós estamos tão identificados com a mente, com o pensamento, que nós nem percebemos que nós somos escravos do pensamento. Somos escravos. É como se
um ET, um extraterrestre, nos dominasse, tivesse nos dominado sem a gente ter consciência disso. E a gente pensasse que viver dessa forma é normal. Uma entidade externa nos domina e a gente passa a viver como se nós fôssemos essa entidade que nos dominou. Mas a boa notícia é a seguinte: nós podemos nos libertar dessa disfunção. Nós podemos nos libertar dessa disfunção. Como? É isso que nós vamos ver amanhã. Amanhã nós vamos começar, agora nós já tivemos 2 noites que nós trabalhamos profundamente a conscientização do problema. Amanhã nós vamos começar a solucionar o problema. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Para você que chegou agora, preste muita atenção, muita atenção. Essa série de lives, ela é diferente, ela é profunda. Eu não vou vender nada, nós estamos trabalhando conceitos. Eu quero ajudar você a se libertar dos medos e dos temores que te aprisionam. Eu quero fazer com que essa centelha divina aflore em você. E essa é uma série de lives sem fim definido. Esse contexto ele é amplo, nós podemos viajar pela filosofia, pela psicologia, só que tem um detalhe. Essa série de lives, ela vai encerrar quando, durante 3 noites seguidas, nós tivermos uma audiência inferior à noite anterior. É um desafio. É um desafio. Então, depende de você. Se essas aulas são importantes para você, nós temos que manter o mesmo público que nós tivemos ontem à noite. Que ontem nós tivemos 4.000, quantas pessoas, Fábio? 4.200. Vamos fazer 4.150. Então, hoje nós já tivemos menos. Amanhã nós temos que ter 4.150 pessoas. Se não tiver amanhã e nem depois da manhã, aí a série acaba. É um desafio e eu quero dizer o seguinte para vocês: não vai ficar salva nenhuma live, nem 1 minuto, tá? É só para quem está ao vivo. E feliz Dia das Mulheres para todas mulheres, tá bom? Estamos juntos, um forte abraço, até amanhã.